Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 22 ao 32. E o tema da mensagem é: os perigos de ser um criticador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 22 ao 32. Diz assim: Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Jesus, né? E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado sobre vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na Sua casa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para agir neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, possa falar diretamente ao nosso coração, Senhor. Pedimos que o Senhor sonde neste momento a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nos guie pelas veredas da Tua justiça. Nos guie, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, os nossos olhos possam ser abertos nesta noite. Os nossos ouvidos possam ser abertos nessa noite, Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, nos aproximar um pouco mais de Ti, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os perigos de ser um criticador. Você vai entender. Versículos 22 e 3. Diz assim: Então eles trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? E naquela época, os judeus, que era o povo escolhido de Deus, eles tinham uma grande expectativa naquele momento. Eles tinham a expectativa da volta
da vinda do Messias. O Messias prometido, o Messias que é prometido nas Escrituras, o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Eles tinham essa expectativa. Quando vai aparecer o Messias? A gente já está há tanto tempo, eles estavam há 400 anos sem nenhuma manifestação, nenhuma revelação, nenhum livro bíblico foi escrito. Foi um tempo de mornidão, um tempo que não teve revelação. E aí aparece Jesus. E Jesus aparece, como a gente acabou de ver, curando, livrando enfermos, expulsando demônios, operando grandes milagres e maravilhas, ressuscitando os mortos, proferindo coisas como: eu sou o Filho de Deus, proferindo coisas como: eu sou o Messias, proferindo coisas como: vocês estavam esperando a vinda de alguém, e eu vim, e eu sou o Filho de Deus. Mas os judeus, eles não acreditaram nessa verdade. Eles tinham um grande conhecimento da palavra e já tinham ouvido muito sobre a palavra. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. A gente ouve a palavra, a gente vê mensagem no YouTube, a gente vem à igreja, ouve a palavra, ouve, mas não pode ficar só no ouvir. Isso tem que se manifestar na nossa vida. Isso tem que manifestar na minha vida e na sua vida. Mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Mas tinha um povo que estava vendo aquilo tudo acontecendo, e esse povo conhecia também a palavra, e eles perguntam: será este o filho de Davi? Versículo 24. Perdão, 23. E toda a multidão, depois de Jesus ter curado, o que eles disseram? Se admiravam e diziam: é este, porventura, o filho de Davi? E esse era um dos nomes que o Messias tinha. Ele era o filho de Davi. E eles perguntavam: será este o filho de Davi? E essa é uma coisa que nós precisamos nos perguntar nessa noite. Será que você já tem a revelação de que Jesus é o Messias? De que Jesus é o filho de Davi? De que precisava vir um Messias? De que nós precisamos de um Messias hoje? Será que você já tem esse entendimento? Ou será que a igreja é um clube? Será que a igreja é uma reunião? Será que a igreja é qualquer coisa? Não, a gente veio aqui para adorar o nome de Jesus. Nós ouvimos falar e conhecemos esse Jesus. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que é o Filho de Deus. Esse Jesus que é o Filho de Davi. Esse Jesus que é o Verbo encarnado, que veio e habitou entre nós com graça e com verdade. Esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Esse Jesus que não há nenhum outro caminho para se chegar ao Pai, senão por Ele. Você já tem essa revelação? Ou você ainda está perguntando: será este o filho de Davi? Será que eu preciso do filho de Davi? Será que eu preciso mesmo de um libertador? Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, ao mesmo tempo que você ouve gente falando bem de Jesus, você vai ouvir gente falando mal de Jesus. Você já deve ter ouvido falar: não é isso tudo. Não precisa disso tudo. Isso tudo é muito exagero. Salvador para quê? A vida é só isso aqui que a gente vê mesmo. É tudo que a gente vê com os nossos olhos.
É tudo carne, osso, acabou, morreu, acabou, não acontece mais nada. E os judeus estavam assim. E a primeira coisa que a gente precisa aprender, a segunda já, na verdade. A primeira é uma pergunta. Qual é a pergunta? Jesus já é o Messias para você? Grava isso. Você já tem o entendimento de que Jesus é o Messias? E a segunda, na verdade, é um alerta para nós. Um alerta para nós que já ouvimos falar sobre Jesus e que já ouvimos falar bem e já ouvimos falar mal. Não seguir por elogios ou por críticas. Seguir pelo que Deus fala para você ao seu respeito. Jesus estava naquele momento e ele estava ouvindo o quê? Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era enviado de Deus, e aí tem gente que está falando, olha, é o Messias, é o filho de Davi. Mas ao mesmo tempo aparece um povinho depois que está falando, olha lá, ó, é pelo maioral dos demônios que ele expulsa. Ao mesmo tempo que tem gente elogiando, tem gente criticando. Não seguir pelo que as pessoas falam. Seguir pelo que Deus fala com você. Seguir pelo que Deus já te revelou. Se Deus já se manifestou para você, se Jesus já se manifestou na tua vida, como Messias, como Salvador, agarra isso. Em nome de Jesus. Não seguir pelo que as pessoas falam. Da mesma forma, Deus falou alguma coisa com você, você tem alguma atitude. Ah, não precisa disso tudo não. Não faz isso não, para quê? Isso é exagero. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando. Só obedece. Vai ter gente falando bem, vai ter gente que vai lá, faz mesmo, está certo, obedece. Segue a palavra e vai ter gente falando para você que nada. Não precisa disso não. Isso tudo é um exagero. Isso tudo é coisa de demais. Tem gente que está apontando, está falando para você bem, mas tem gente que está te criticando. Tem gente que está te exaltando, mas está querendo te humilhar. Para de se guiar pelo que as pessoas falam. Aí você pode pensar, por exemplo, mas Jorge, mas tem gente que está me elogiando. Então vou me apegar nisso. Tem gente que está falando, é o filho de Davi, é ele mesmo, ele é o Messias. Tem gente que está falando para você, faz isso mesmo, obedece, vai para a igreja mesmo. Mas essa mesma turminha que lá no versículo 23 estava dizendo para Jesus, você é o filho de Davi, você é o Messias. Quando se deparou na frente de Pilatos, Jesus ou Barrabás, crucifica Jesus. Não seguir por elogios. Te elogia hoje, amanhã está te criticando. Fala bem de você hoje, amanhã está te crucificando. Te chama de servo de Deus e amanhã é o maioral dos demônios. Não seguir pelo que as pessoas falam. Seguir pelo que Deus já falou para você. Por quem Deus já se revelou na sua vida. E nós, como servos de Deus, é o que mais a gente ouve. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Não precisa obedecer tanto. Não precisa ir tanto para a igreja. Não precisa disso tudo. Ah, tanta coisa que está falando na Bíblia, mas já foi escrita há tanto tempo. Foi escrita por homens. Aí eu vi uma situação que é verdade. Claro que tinha que ser escrita por homem, mas escrita por animal?
é do próprio Deus, irmãos. Foram homens inspirados pelo próprio Deus. De uma forma tão perfeita como nunca mais houve, nem nunca mais haverá até a volta do nosso Senhor. Que é a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens. Abraça a palavra de Deus. É a única verdade. A gente precisa abraçar a palavra de Deus. A gente precisa se apegar na palavra, na revelação que já recebemos de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Messias. Amém? Versículo 25. Só a parte A. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, só até aí, os criticadores, eles agem aonde? Nas escondidas, e não as claras. Sabe por quê? O versículo 24, volta lá. Os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Agora o 25. Jesus, porém, o quê? Conhecendo-lhes os pensamentos. Isso eles pensaram, eles não falaram. O criticador, ele está rindo para você, mas na mente ele está... Ele está ali no meio, tem gente falando bem, ele está lá, ele está rindo, ele está assim, ó. Mas na mente ele está que nada. Filho de Davi o quê? É pelo maioral dos demônios que ele expulsa. Os criticadores, eles agem nas escondidas e não as claras. Ele não se manifesta aqui no meio, ele vai lá para o cantinho assim, ó, e começa a falar mal. É assim que eles agem. Ele sorri no culto, mas ele critica no corredor. Ele fala mal de outra pessoa para você. Preste atenção nisso. Fala muito mal de uma pessoa para você. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. O que você acha quando ele vai chegar lá do lado de outra pessoa? Vai falar mal de você que estava ouvindo. É assim que eles agem. Ele fala mal de outra pessoa para você, vem aqui, fofoca para mim. Depois ele vai lá e está falando mal de mim. É assim que eles agem. Cuidado. Não seguir pelo que as pessoas falam. Não dê ouvido aos criticadores. Senão você vai ser vítima deles. Judas, por exemplo, o que ele fez? Ele foi lá na frente de todo mundo. Um beijo, salvo mestre. Mas qual era o sentimento que estava naquele momento? Ele estava ali vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Esse é o criticador. Esse é aquele que se rende a ficar desse jeito. Ele beija na frente de todo mundo, mas ele está te vendendo. Cuidado. Versículos 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E outra verdade que a gente aprende: o argumento dos criticadores, ele não é lógico. Ele não faz sentido. Como é que você expulsa o demônio que serve a ele por ele mesmo? Não faz sentido. Não é verdade?
E Jesus explica por quê. O reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. E o reinado de Satanás está aí, ele está de pé, ele está querendo fazer mal, ele fica ao derredor tentando tragar alguém, mas contra a igreja ele não consegue se manifestar. Isso significa o quê? A gente precisa prestar atenção. O argumento dos criticadores, ele não é lógico, ele não faz sentido. Então presta atenção no que as pessoas estão falando para você. Que estão falando de você, para você, de outra pessoa. Presta atenção se faz sentido. Começa a falar para você do fulano, ó. Assim, assim, tá vendo? Ó? Aquele fulano ali, ó. Assim, 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 é isso, isso, isso. Presta atenção você, vê se faz sentido. Presta atenção no argumento dos criticadores e vê você mesmo com os seus olhos. Faz sentido? Estavam falando lá, Jesus, ele expulsa pelo maioral dos demônios, mas faz sentido Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido. Não é verdade? Está entendendo? Outra verdade que a gente precisa prestar atenção. Eles eram pessoas, os fariseus, com muita informação. Não é verdade? Eles conheciam muito a Bíblia. Eles conheciam muito o Antigo Testamento, que era o que eles tinham naquele momento. Mas eles perderam a razão e a lógica quando se colocaram como criticadores. Muito inteligentes, conheciam demais, mas no momento que apontou o dedo, perdeu a razão. Cuidado. Cuidado para você não cair nessa cilada. A gente apontar o dedo para alguém. Isso é muito perigoso. Quem somos nós para julgar alguém? Quem sou eu para julgar alguém aqui? Quem são vocês para me julgar? Foi Cristo quem me justificou? Foi Ele quem perdoou meus pecados? Foi Ele quem perdoou os teus pecados? Quem nos condenará? Mas quando a gente se coloca como criticador, a gente perde a razão e a lógica. A gente começa a falar coisa que não faz nem sentido. Ah, mas eu tenho 40 anos de igreja. Mas eu já vi tanto vídeo no YouTube, já sei tanto. Eu sei o nome de todos os livros da Bíblia de cor e salteado. O momento que você se render e colocar e apontar o dedo para alguém, vai perder a razão e vai perder a lógica. Amém? Estão entendendo? Amém. Versículo 27. Mais sério ainda. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Naquela época, havia diversos exorcistas entre os judeus nos dias de Jesus, inclusive dentre os fariseus. Dentre eles, havia quem expulsava os demônios. E quem é que estava criticando Jesus naquele momento? Os judeus. Presta atenção, você precisa prestar atenção para não perder o raciocínio. O que Jesus fala para eles? O que Jesus fala para eles? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem eles expulsam os vossos filhos? Quem eram os filhos deles? Os irmãos deles estavam lá e também expulsavam os demônios. Eram os exorcistas daquela época. Vinha um demônio, tinha a turminha lá dos judeus que expulsavam os demônios. Aí Jesus fala, se eu expulso por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Vocês estão prontos para dizer que eles também expulsam por Beelzebu?
Está entendendo o mistério? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Eles mesmos vão dizer, não é por isso que eu estou expulsando. Não é por Bezebu. Presta atenção. Você já ouviu essa? Quando você aponta um, tem o quê? Tem 3 virado para você. Quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente está falando mal de nós mesmos e até de pessoas que estão do nosso lado. Os perigos de sermos criticadores. Quando a gente apontar o dedo para alguém, primeiro que a gente aprendeu agora, a gente perde a razão e a lógica. E depois o que acontece? A gente aponta o dedo para alguém para falar mal daquela pessoa, mas você está falando mal de si mesmo. Você está falando mal de pessoas que estão ao seu redor. E eles mesmos serão os vossos juízes. Você está errado. Não é assim não. Não expulso por demônio não. Cuidado, irmão. Cuidado. Criticar outras pessoas leva você a atacar pessoas que você nem quer atacar. Você não quer falar mal de quem está do seu lado. Por isso, não fala mal de ninguém, irmão. Não fala mal de ninguém. Fica na sua. Segue a visão de Cristo. Segue a obediência. Segue a revelação que você já recebeu. Você já sabe que Jesus é o Messias. Você já sabe que Ele é o libertador. Você já sabe que Ele é o Salvador. Você já sabe o que Ele fez na tua vida. Abraça isso e serve a Ele com tudo. Para de olhar para as pessoas. Para de ouvir o que as pessoas estão falando. Tem gente que está me elogiando. Esquece isso. Abraça o que Jesus fala sobre você. Amém? Versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem critica os outros, no final acaba sendo envergonhado. Abre a boca para falar, tá vendo lá, ó? É demônio, serve aos demônios, não obedece. Fala que faz, não faz nada. No final das contas, vai ser envergonhado. Vai ficar provado que é servo de Deus, sim. Vai ficar provado que é obediente, sim. Vai ficar provado que eles, os criticadores, estão errados. E nós somos servos de Deus. E quem diz que eu não sou o Messias, Jesus falando, vai ficar provado que o reino dos céus está chegando, que o Messias de fato chegou. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus prometido. Se você estiver errado, criticador, e sabemos que eles estavam, vocês estão cometendo um erro absurdo, criticando com fundamento equivocado. Vocês estão atribuindo as obras do Espírito Santo ao diabo. E a gente precisa ter cuidado na casa de Deus, irmãos. Apontar o dedo para qualquer pessoa que seja. Uma verdade que nós sabemos, quando recebemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, amém? Isso é uma verdade. O Espírito Santo habita na vida de todos aqueles que o receberam. Isso é fato. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala do irmão.
tem que ter cuidado para não atribuir ao diabo, ao pecado, obra que é do Espírito Santo. Aponta para falar mal de uma pessoa dentro da igreja. Você sabe se a obra do Espírito Santo é do diabo? Você sabe se a pessoa está se rendendo ao pecado ou está realmente obedecendo? Tem coisa que é evidente, é óbvia, a gente vê, fica claro, não tem como negar. Nós somos chamados a avaliar tudo. Mas aquilo que você não sabe, o fulano veio e falou para você, você ainda não confirmou, não conseguiu ver ainda com seus olhos, está falando também. Cuidado, você pode estar atribuindo uma obra do Espírito Santo ao diabo. Cuidado. O criticador, ele pensa que está certo. Eles pensavam, é isso mesmo. Mas quando se coloca como criticador, o que acontece? Perde a noção da razão, perde a lógica. E até aquilo que eles acham que está certo, na verdade está errado. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem é o valente? É o diabo. Nesse versículo, o valente é o diabo. Ou como pode alguém, quem é esse alguém? É Jesus. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Jesus já saqueou essa casa. Se tem um valente, Jesus é mais valente. Esse valente não prevalece diante do mais valente. Se o reino de Deus chegou sobre vós, e se eu opero as obras, Jesus falando, pelo Espírito de Deus, não tem como eu entrar na casa do valente sem amarrar ele, sem prender ele, sem saquear a casa dele, roubar tudo que é dele. Gente que está dizendo que é dele, ele está falando, é minha nada, eu estou pegando tudo. Esse é Jesus. O diabo fala, é meu, não vai tomar, está na minha casa. Mas Jesus fala para mim e para você, é só você permitir, é só você seguir obedecendo, é só você seguir na casa que eu tomo, eu saqueio essa casa e eu pego para mim. Acho que você não entendeu. Você tem alguém na tua casa que não se converte, e a gente vai entender isso depois. Não se converte, nada acontece. Ah, não, esse aí não tem jeito. Tem jeito sim. Jesus pode entrar nessa casa, saquear essa casa, ele prende o valente, ele faz o que ele quiser. Ele é o mais valente. E vocês vão entender por quê. Ah, mas tem gente que está lá fora, ainda não creu, ainda não obedeceu, mas está do lado do diabo, é assim mesmo. Versículo 30. Quem não é por mim, quem é que está falando isso? Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Uma verdade, irmãos. A gente ouve muito isso falar, mas a gente às vezes não mostra o fundamento. Não há neutralidade no reino dos céus. No reino da terra tem uma coisinha assim, você está aqui, você faz assim, tem o meio, na política tem a direita, tem a esquerda, tem o centrão, tem esses meios, né? No reino de Deus não tem isso, irmãos. Quem não é por mim, é contra... Não tem aquele que está assim, ó. Não, eu não sou por ti, Jesus, mas olha, eu tô... Não, Jesus fala, quem não é por mim, é contra mim.
Quem comigo não ajunta, espalha. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou lá, mas eu estou no meio do caminho. Cuidado. Eu não sou quente nem frio. Estou ali no meio do caminho. Mas Jesus fala, quem dera fosses quente ou frio, mas porque é morno, porque está no meio do caminho, não é por mim. Cuidado. Mas aquele que você pensa, não tem jeito, tem jeito sim. O valente pode achar, está na minha casa, eu tomo conta, não vai fazer nada. Não é verdade. Tem o mais valente. Outra verdade, quem fica do teu lado, mas fica criticando, não está contigo. Alguém fala que é teu amigo. Ah, é meu amigo. Mas te critica. Você já soube que fala mal de você. Não é contigo. Não está contigo. Não tem neutralidade. Reino dos céus não tem neutralidade. Até consegue, irmãos, ficar na terra aqui, fica aqui no meio. Acontece, faz mesmo. Mas pode ter uma certeza. No reino dos céus tudo vai ficar claro e nítido. Claro e nítido. Quem foi fiel e quem não foi. Vai ficar claro e nítido. Sem uma verdade, irmãos, que Jesus nos revela também. A gente não tem que preocupar com vingança. A gente não tem que preocupar com... tá falando mal, hein? Deixa falar. Tá criticando? Deixa criticar. Segue a tua visão. Jesus estava lá, falaram com Jesus, claro, né? É o mestre. Deu os ensinamentos e ó. Segue tua vida. Segue a visão que Cristo já te revelou. Versículos 31 e 32. Para a gente terminar. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Lembra o que a gente falou? Quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, irmãos. E ele começa a manipular, porque o Espírito Santo, a gente já deu esse exemplo aqui na igreja, você que encontra com a carreta, vou dar o exemplo de novo. Tá eu lá, tô andando, tô passeando na rua, e vou atravessar a rua, dia ligado, mexendo no telefone, vem uma bicicleta, puf! Vem com tudo. Não era motorizada não. Bateu em mim. Eu vou me machucar? Um pouquinho, né? Agora, segundo exemplo. Tô lá na rua, distraído de novo, desligado, segunda vez. Tá lá mexendo no telefone. Vem uma carreta. E bate em mim. E ela veio com tudo, igual a bicicleta. Como eu vou ficar depois desse encontro? Arrebentado. A carreta vai me levar. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, irmãos, Jesus é a carreta. A gente não fica do mesmo jeito. Então, quando a gente recebe esse Jesus, o Espírito Santo vem e habita em... Irmãos, ele começa a manifestar fruto.
começa a manifestar na nossa vida, a gente começa a ver, e nossa, olha o que eu estou fazendo, olha, é Espírito Santo. Então, se isso acontece na vida de todo crente dentro da igreja, cuidado para não apontar o dedo para ninguém. Cuidado para não atribuir obra do Espírito Santo ao diabo. Cuidado para não atribuir aquilo que é do Espírito Santo ao diabo. Essa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir ao diabo. Foi isso que os fariseus fizeram. A obra do Espírito está curando, está livrando os demônios, está expulsando demônios. Não, não é pelo Espírito de Deus. Isso não é do Espírito Santo, isso não é de Deus. Isso é do diabo. E aí a gente tem não sabe até que ponto, mas é uma verdade. Tem pecado que tem perdão. Tem pecado que não tem. Isso é uma mensagem, irmãos, de alerta para mim e para você. Cuidado com o que as pessoas estão falando. Cuidado com quem está do teu lado. Não seguir pelo que as pessoas estão falando dentro da igreja. Não seguir, você pode estar chegando aqui, está há pouco tempo. Você vai encontrar gente falando mal da igreja. O joio está aqui dentro. Isso não é nessa igreja, isso é qualquer igreja. O joio está no meio do trigo. O bode está no meio da... Foi Jesus que falou. Cuidado com o que você está ouvindo nos corredores, no WhatsApp, em casa, telefone. Cuidado para não ser você essa pessoa que está, apontando o dedo para fulano, para citando Beltrano. Os perigos de ser um criticador. E uma verdade que eu e você precisamos nos apegar. Se apega não ao que as pessoas estão falando. Não às pessoas. A gente precisa de olhar parar de olhar nessa posição, assim, Olhar para um lado, olhar para o outro, dar muito ouvido, prestar muita atenção no que a gente está vendo. Não, você não se guia pelo que você vê. Você guia por aquilo que você não vê, pelo reino que é prometido, pelo Jesus que já se manifestou na tua vida, pelas obras que Ele já operou na sua vida, pela verdade que Ele já comprovou para você, que é o Filho de Davi, que é o Filho de Deus. Se apega nisso. Abraça o Espírito Santo. Recebe Ele na tua vida. E a promessa para a nossa vida é grande. São promessas de vida eterna. Feche os seus olhos. É o momento de você refletir. E de olhar primeiro para si mesmo. Será que eu sou um criticador? Será que eu estou me rendendo a esse sentimento de crítica? A esse desejo, essa vontade de falar mal de alguém? Será que eu estou me rendendo à fofoca, à murmuração? Será que eu estou me entregando a esses sentimentos? Será que eu estou aceitando isso na minha vida? Segundo, olha para o seu redor.
Será que você está dando ouvidos a um criticador? Será que você está se guiando pelo que as pessoas estão falando? Cuidado. E o terceiro, esquece o que as pessoas estão falando. Abrace o que Jesus já falou para você. Abrace aquilo, o que Jesus já manifestou para você. Abrace a revelação que Ele já teve na sua vida. Abrace essa verdade que traz aquele entendimento. Ele é o Messias. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele que veio me salvar. Ele é aquele que veio me libertar. Ele é aquele que quando ninguém me queria, Ele me quis. Quando todo mundo me rejeitava, Ele me abraçou. Abrace a revelação de Jesus na tua vida. Vai ter gente falando que não é isso tudo. Vai ter gente falando que não é bem assim. Abrace a revelação de Jesus na tua vida. Se Ele já te curou, abraça a cura que Ele já operou na tua vida. Se Ele já te libertou, abrace a libertação que Ele já fez na tua vida. Se Ele já te abençoou, abraça a bênção que Ele já te deu. E se aprofunde mais nesse entendimento. Ele quer nos revelar a cada dia mais verdade sobre Ele. Ele quer nos mostrar quem Ele é, o que Ele faz, o poder que Ele tem. Ele quer nos mostrar que é mais valente que o valente. Ele quer nos mostrar que Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele quer nos mostrar que Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Ele está aqui para nos mostrar que Ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, abrace a revelação de Jesus na tua vida. Em nome de Jesus.